Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para a Nadédia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, no final a gente faz essa brincadeira com os nomes, mas tem mais Vera do que Carolina, é isso? Pois é, para surpresa sucesso, de todo hein? mundo. Uau. Mas minhas charás são todas já numa idade mais avançada que as Carolinas. É, Não média de estão idade... nascendo mais velhas. Verdade. A média de idade das Carolinas acho que é 27 anos, até que a Jovem Guarda está aderindo ao nome. Olha só, Vera, Não. a gente no finalzinho volta para esse assunto, porque hoje tem muita notícia, principalmente no Congresso, ainda a repercussão da operação da semana passada aqui no Rio de Janeiro, operação nos complexos do Alemão e da Penha. Teve fala também do presidente Lula, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Viva Voz. A gente começa com informações em Brasília sobre a instalação da CPI do crime organizado, que começou com uma vitória apertada para o governo, né, Igor Cardim? Pois é, Carol, e depois daquela derrota, né, na CPMI do INSS, que o governo acabou ficando sem a presidência, sem a relatoria, agora conseguiram se organizar mesmo com votação apertada. Vitória do governo Lula no Congresso, o senador Fabiano Contarato do PT foi eleito presidente da CPI do crime organizado, o colegiado que vai investigar a atuação e o crescimento de milícias e facções criminosas no país. Tinha aquela expectativa de ter maioria da oposição, mas então, depois dessa organização pela margem mínima, Contarato foi eleito com 6 votos a favor e 5 contrários. Hamilton Mourão, derrotado na disputa, será o vice-presidente. A relatoria é do senador Alessandro Vieira, do MDB, o nome considerado independente dentro do Congresso, sem alinhamento com o governo ou com a oposição. O próprio Vieira foi quem teve a ideia de criar a comissão ainda em junho deste ano, mas acabou ganhando força para ser instalada depois da mega operação da semana passada. Fabiano Contarato prometeu que o colegiado não ficará apenas no embate político. Segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E eu espero que essa comissão tenha esse norte que vá pautar isso. Se for necessário, chamando autoridades, o poder público, enfim, todos os mecanismos, para que a gente, ao final, aponte quais são as soluções que a gente pode, pequeno, médio, grande prazo, apresentar à sociedade. O relator Alessandro Vieira conseguiu aprovar já na primeira sessão os primeiros requerimentos, convidando ministros do governo Lula e também governadores que estavam ligados ali à oposição, governadores ligados ao governo. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que os requerimentos todos que foram aprovados hoje mostram claramente que não é uma CPI chapa branca. Nós estamos convidando e, se necessário, convocando governadores da base do governo federal e governadores que são oposição. Estamos trazendo o ministro da Defesa, o ministro da Justiça e seus assessores, porque é uma responsabilidade de todos e é uma matéria muito séria. Então, essa etapa do discurso, da narrativa, ela é natural, faz parte da democracia, mas dentro do possível ele vai deixar isso blindado para que a gente possa entregar um trabalho efetivo de diagnóstico e de encaminhamento de soluções. A CPI terá 120 dias de funcionamento e o orçamento liberado de R$30 mil para diligências e investigações. Carol. Obrigada, Igor. O que a gente pode esperar dessa CPI, hein, Vera? O governo teve essa vitória, né, na presidência da comissão, mas o vice-presidente vai ser o senador Hamilton Mourão, tem nomes importantes da oposição como o senador Flávio Bolsonaro. Deve ser palco de bastante embate, né? Bastante embate, mas o governo pelo menos respirou aliviado nesse primeiro ato, Carol. Foi uma vitória bastante apertada, para a qual contribuiu, né, o fato de que o governo trocou integrantes da CPI que eram votos ali pouco confiáveis, né, no sentido de garantidos para o próprio governo. Então, no PSD, que é aquele partido que tem sido um partido pêndulo, ora apoiando o governo, ora na oposição, foi feita uma troca e colocado o senador Ângelo Coronel, que é da Bahia e, portanto, mais próximo ao PT, porque o PT governa o Estado e o PSD tem estado próximo aos petistas há bastante tempo. Isso garantiu a vitória por um voto. Então, poderia ser o placar
inverso e o senador Hamilton Mourão ter vencido o embate. Ele ficou com a vice-presidência, um cargo que tem ali algum tipo de protagonismo nas sessões, principalmente de depoimentos, mas a presidência e a relatoria são bem mais importantes para definir a pauta, definir o ritmo das inquisições, dos requerimentos, etc. Então, por hora, o governo respira aliviado, mas sempre podendo levar ali, obter algum desgaste com essa CPI, já que vai se levar para o palco os discursos tradicionais da direita e da esquerda e a discussão sobre o que houve no Rio e o que há no resto do país em relação ao enfrentamento das facções criminosas. Então, é algo que o governo não queria, ficar eternamente falando desse assunto, é um dos assuntos que mais são considerados delicados pelo Planalto, mas é o que tem aí pela frente, pelo menos alguns meses em que esse assunto vai estar na ordem do dia. Bom, por parte do governo, agora tem vários projetos focados nesse tema da segurança, da criminalidade, para articular na Câmara. Hoje também a gente acompanha a repercussão das declarações do presidente Lula, que mudou aí de tom ao falar sobre a mega operação no Rio de Janeiro, que ensejou todas essas discussões, classificou como matança. A Samantha Klein está na linha para conversar com a gente sobre esses assuntos. Samantha. Marcela e Vera, a gente tem aí essa repercussão quase que imediata da manifestação do presidente Lula, a Reuters e a Associated Press, falando que a mega operação se tratou de uma matança, que o governo quer fazer uma investigação e que a operação pode ser classificada como desastrosa. Entre os críticos estão, por exemplo, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL de Jair Bolsonaro, afirmando que Lula saiu do armário, agora quer investigar com a PF o que ocorreu no Rio de Janeiro, e também criticou o fato de não terem sido citadas as mortes de 4 policiais. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, que também é bastante crítico ao governo Lula, classificou a definição do presidente como um equívoco e elogiou a operação. Segundo ele, o caso foi altamente efetivo. Já o líder da oposição, deputado Zucco, classificou como um escárnio. Ressaltou que a Polícia Federal é subordinada ao governo e teria sido informada dessa operação. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que o presidente se equivoca, prova de novo que acha que os traficantes são vítimas. E aí também disse que o presidente Lula classifica a vida de policiais como valendo menos que a de políticos. Já o líder do governo, José Guimarães, afirmou que a manifestação de Lula está correta, que ele mesmo já tinha criticado a falta de critério na operação. E aí, logo depois da repercussão das manifestações de Lula, o próprio foi às redes sociais, escreveu que o governo vem tomando uma série de medidas na área da segurança pública. Vera, Nadédia e Carol, pedindo desculpas aí a Nadédia, que chamei de Marcela. As duas têm vozes lindas e aí eu me confundi. Sem problema nenhum, Samantha. Me diz uma coisa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ajudar o governo na manobra para evitar que o projeto da oposição a respeito de facções passe na frente do governo, seja votado antes? Como é que está aí o clima para essas votações em série de projetos da área de segurança? Olha, Vera, o governo se incomodou aí com esse avanço da oposição e até com aquela decisão do presidente da CCJ, Paulo Aze, em colocar em votação o relatório do Nicolas Ferreira. Na CCJ, então, ele foi designado relator, viu aí como uma manobra política, sendo que Hugo Mota já tinha afirmado que era uma prioridade tratar da segurança pública, mas avançar com o PL antifacções. Aí, o que aconteceu? Hugo Mota, num acordo com o governo, colocou uma série de sessões plenárias para votação. A pauta é bem extensa,
né, colocando uma sessão desde de manhã, que acabou começando à tarde, a votação propriamente dita, e também 2, aí preenchendo todo o horário, impedindo que a comissão votasse, então, o projeto da oposição que trata de equiparar as facções a organizações criminosas. Mas agora a gente teve aí uma novidade, porque o autor desse projeto, Danilo Forte, encaminhou um pedido à mesa diretora de apensamento do texto dele ao PL antifacções. Portanto, qual é a ideia? E aí a expectativa é que Hugo Mota acabe aceitando esse apensamento, dando ali oportunidades para os dois lados, digamos assim, agradando o governo e também a oposição. Claro que é uma decisão que ainda tem que ser feita, mas é bem possível que ocorra. Lembrando que esse PL que equipara as facções criminosas a organizações terroristas teve a urgência aprovada lá em maio, então já está aí há um tempinho. Então, o que acontece? Pelo menos temporariamente, fica ali em suspensa a aprovação desse projeto, antes furando a fila dos projetos do governo. Inclusive, o líder do governo, José Guimarães, ele disse que a base vai seguir nessa mesma estratégia, barrando a votação do PL do terrorismo, mas se eles forem apensados, aí tem uma possibilidade deles serem apreciados de forma conjunta, envolvendo inclusive outros textos que já estão tramitando bem semelhantes aqui no Congresso Nacional, Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, meninas, o governo ali vai ter que contar com alguma mãozinha do Hugo Mota para que consiga colocar o carro dele numa rodovia que está bastante congestionada e na qual a oposição chegou primeiro. Foi tanta demora para mandar esse projeto de lei antifacções, com aquela discussão bizantina, interminável, a respeito de se deveria ser projeto antimáfia ou não, se deveria conter uma agência de combate a essas facções ou não, que o governo perdeu um pouco o timing. E os projetos da oposição chegaram antes e chegaram com um teor que não agrada o Palácio, que não agrada o Executivo, porque tem toda essa discussão a respeito de classificar essas organizações criminosas como terroristas, enquanto o governo avalia que terrorismo se classifica em casos muito específicos de xenofobia, de tentativa de abolição de uma religião, ou de um povo, ou de uma etnia, que tem que ter algum componente político, de tentativa de tomada de poder, enfim, várias características que não estariam presentes no crime urbano, no crime, mesmo no narcotráfico, no crime que há no Brasil, nas fronteiras, praticado pelas facções criminosas que operam aqui. Então, vai-se ter essa discussão grande. Se houver o apensamento, isso para o governo também não é o ideal, porque aí você está juntando o projeto do governo com esse outro e pode sair qualquer coisa dessa mistura, qualquer projeto que não seja do governo. Então, vai ser difícil para o governo dizer que o projeto dele passou, porque vai ter um bololô ali de vários projetos, mas é o que se pode fazer. É melhor isso que o projeto da oposição passar na frente, ser votado antes e com grandes chances de passar com a configuração partidária que existe na Câmara hoje. Agora, Vera, e essa declaração do presidente Lula, ele vinha adotando um tom muito cauteloso, né? Desde a operação na semana passada, falando pouco, não falou na posse do Guilherme Boulos, depois divulgou um vídeo nas redes sociais, sempre focando muito na questão da cooperação com o Estado do Rio de Janeiro, evitando fazer críticas, até porque as pesquisas têm mostrado um apoio grande da população a essa ação policial. E aí hoje o Lula chama de matança a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, claro que a oposição reagiu, né? Você acha que tem um cálculo político do Lula por trás disso, ou foi mais uma vez o Lula falando de improviso e talvez indo contra a estratégia que vinha sendo adotada até agora pelo governo? Olha, o que eu ouvi não me convenceu de todo, Carol, porque seria o fato de que o presidente usou esse tom porque estava falando para veículos internacionais e fora do Brasil. A repercussão do caso foi diferente dessa mostrada por pesquisas. Houve ali uma comoção, o Brasil ficou estampando manchetes
como tendo de fato promovido algo parecido com uma matança, com uma chacina, e que por isso o Lula teria adotado esse tom. Acontece que essa explicação não dá conta do fato de que, obviamente, qualquer declaração que você dá para veículos daqui ou de fora tem uma repercussão enorme internamente. Não seria algo que ficaria restrito ao público externo e que não surtiria nenhum efeito para o eleitorado doméstico. Então, não me parece que, se foi isso, tenha sido acertado. Outras pessoas foram numa variação dessa mesma explicação, que ele fez isso porque está começando aí a chegar um monte de delegação para a COP, o Brasil como país anfitrião, o Lula vai encontrar alguns chefes de Estado, algumas lideranças políticas internacionais, e que por isso teria dado essa declaração para se descolar daquilo que a gente sabe, não é o que preconiza a esquerda, o que preconiza o PT em termos de enfrentamento à violência. Mas tudo isso cai por terra quando você pensa que o presidente ficou até aqui, quase uma semana, né, na verdade, quieto, sem falar, sendo orientado a não falar, justamente porque o assunto é muito espinhoso, ele contém muitas facetas, ele não é de simples entendimento e compreensão, ele não tem só uma camada de aproximação junto à população, e que, então, tudo que ele deveria falar deveria ser muito medido. Tanto que as palavras que ele usou naquele primeiro post que ele fez foram extremamente calculadas. Então, é todo um cálculo que acaba meio caindo por terra quando ele fala aquilo que ele pensa. Isso que ele falou hoje, provavelmente, é aquilo que ele pensa. E foi ali, não foi um sincericídio do nada, eu acho. Eu acho que foi muito premido por essas circunstâncias de ele querer se mostrar diferente da direita brasileira para um certo público que vai começar a chegar ao Brasil para a COP, e um certo público que vai consumir as notícias e as entrevistas desses veículos internacionais. E a gente tem informação também sobre a questão da transferência dos presos, né? Porque logo depois da operação, o governo do estado do Rio já tinha pedido a transferência de alguns líderes do Comando Vermelho para presídios federais, logo naquela reunião, né, do ministro Ricardo Lewandowski com o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, já havia esse pedido, o governo federal aceitou fazer essa transferência, mas ainda tinha alguns trâmites burocráticos, várias execuções penais tinha que liberar. A gente tem informação no Rio de Janeiro com a Juliana Prado. Oi, Juliana. Oi, Carol, boa noite mais uma vez a você, a Nadege e também a Vera. Tribunal de Justiça do Rio, Carol, bateu o martelo e determinou essa transferência de 7 traficantes aqui do Rio para presídios federais, atendendo, então, como você disse, ao pedido do governo do estado. Vara de Execuções Penais atendeu parcialmente ao pedido do governador Cláudio Castro, depois da mega operação contra o Comando Vermelho. Na lista está Roberto de Souza Brito, o irmão Metralha, que atua no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Outro que vai ser transferido, está nessa lista de 7, é Marco Antônio Pereira Firmino, Maitor, com influência no Morro Santo Amaro, na zona sul aqui da cidade. O governo do estado tinha encaminhado no total 10 nomes para saírem do Rio, para irem para presídios federais, mas a Justiça pediu à Polícia Civil mais informações mais detalhadas sobre 2 deles, para analisar melhor o pedido, decidir se autoriza ou não a transferência. São eles Leonardo Farinazo Pampuri, o Léo Barrão e Wagner Teixeira, conhecido como Vaguinho, que atua na região dos Lagos. Rian Maurício Tavares, acusado de operar drones do Comando Vermelho no Complexo da Penha, não será transferido, pelo menos por enquanto, porque o crime ainda depende de um julgamento, explicando então aí por que esses 3 ainda estão de fora da lista de transferências. Nessa terça-feira, a CBN teve acesso à lista completa dos presos, constatou que a mega operação deteve apenas 4 criminosos previamente denunciados pelo Ministério Público na investigação que havia baseado, então, essa ação de terça-feira passada. Entre eles está Daniel Afonso de Andrade, chefe do tráfico no Morro do Jorge Turco, na zona norte aqui da cidade, e Fagner Campos, segurança da facção, que praticava torturas, inclusive contra moradores. Um 5º denunciado, com mandado cumprido, é Henrique Wesley Braga. Ele mantinha vínculos com o braço regional do CV, do Comando Vermelho, no Pará, mas ele já estava preso. É esse
o raio-x, então, aí dessas pessoas que foram alvos desse pedido de transferência. Lembrando, Carol, para a gente encerrar, que também hoje houve uma primeira reunião importante entre o secretário nacional de Segurança, Mário Sarrubo, e o secretário da pasta aqui no Rio, Vitor Santos. Depois da mega operação, esse encontro terminou com a promessa de articular uma estratégia para tentar impedir a chegada de peças de fuzil e outros armamentos aqui no estado. Carol. Obrigada, Juliana. E olha, Vera, nesse campo ainda da cooperação, tem um grupo de juristas de esquerda articulando uma carta aberta ao Lula, defendendo a criação de uma secretaria diretamente ligada à presidência para liderar essas iniciativas envolvendo a crise da segurança pública fluminense. Tem uma ala do governo também defendendo que o governo federal dê algum tipo de auxílio para as famílias das pessoas que morreram nessa operação, mas muita gente dentro do governo entende que tudo isso seria uma forma de jogar o problema diretamente no colo do Lula, né? E eu concordo com quem pensa nisso. Se você pensar que o governo do estado foi lá, fez uma operação sem consultar ninguém, tudo bem, partindo de um pedido do Ministério Público, etc., e que achou que fez o correto, as pesquisas mostram que fez o correto, etc. É o governo federal que tem que pagar ajuda para as famílias das vítimas, sendo vítimas não dos bandidos, eventualmente, dos suspeitos, de quem quer que tenha morrido, sendo que o governador Cláudio Castro, no primeiro dia, disse que só havia 4 vítimas lá, que eram os policiais que morreram na operação. Eu acredito que se o governo do estado chegar à conclusão de que as famílias dos mortos precisam de algum tipo de indenização, é ele que tem que fornecer, e é ele que tem que criar um programa nesse sentido. Em relação a criar uma secretaria diretamente ligada a presidência da República, me parece algo ali sem nenhuma eficácia, puramente espuma. Já existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário nacional de Segurança Pública é justamente o Dr. Mário Sarrubo, que está no Rio, fazendo parte do tal escritório que anunciaram na sexta-feira. Então, você ficar anunciando estruturas que são supervenientes em relação a outras que já existem, é aquele tipo típica coisa que você muda as coisas de lugar para parecer que está mudando alguma coisa, mas, na verdade, você não está fazendo nada de efetivo. Essa secretaria que já existe, que está ligada ao Ministério da Área, que é o Ministério de Justiça e Segurança Pública, é aquela que tem que se incumbir da parte federal na cooperação necessária, obviamente necessária, para enfrentar um tema tão complexo como esse da segurança. Então, acho que as duas sugestões são meio descabidas nesse caso. E é lógico, nada disso é o que o Lula quer fazer. Ele não quer que o assunto fique ali na antessala do Palácio do Planalto o tempo inteiro. Ele acha que já fez o que deveria fazer, mandando o projeto para o Congresso e fazendo outras operações que vão servir de contraponto aquela do Rio, como a operação de algumas semanas em São Paulo, a Carbono Oculto, que não disparou nenhum tiro, etc., mas causou um dano efetivo ao crime organizado. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, o repórter CBN. Voltamos já com Viva Voz. E a gente vai a Brasília. Samantha Klein está de volta. Com essa informação, Samantha, uma parlamentar que caiu no plenário, é isso? Isso, Carol. Agora à tarde, a senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco, tropeçou, caiu e acabou batendo a testa. Isso foi durante uma sessão plenária do Senado. O presidente Davi Alcolumbre chegou a suspender a sessão temporariamente. A Tereza Leitão teve um corte na testa, foi atendida pelos brigadistas da casa e encaminhada para um hospital. Segundo a assessoria dela, a parlamentar passa bem e, segundo ainda a assessoria, provavelmente a senadora tropeçou no tapete do plenário. Numa notinha encaminhada agora pela assessoria, eu tinha ligado e aí elas fizeram mais uma notinha dizendo que a senadora passa bem, segue consciente e ainda em atendimento hospitalar. Com vocês. Nossa, que susto. Tomara que fique tudo bem. Obrigada, Samantha. E a COP30 em Belém vem aí, não começou ainda, mas os eventos de aquecimento estão a todo vapor em várias partes do país. A gente fala aqui de São Paulo com Pedro Fagundes, que tem informações sobre declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Pedro, boa noite.
Boa noite, Nadeja. Boa noite, ouvintes. Há 6 dias do início da COP30 em Belém, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, uma vez que o planeta está cada vez mais próximo de seu limite, o chamado ponto de não retorno das mudanças climáticas. Ela reforçou que sem um planeta saudável não há liberdade e sem vida não há negócios. Como exemplos, a ministra destacou impactos já sentidos no país, como enchentes no Rio Grande do Sul e incêndios na Amazônia, e reforçou o compromisso estabelecido lá na COP28 em manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. Como uma das medidas de combate, a ministra citou o Plano de Transformação Ecológica, desenvolvido em parceria com o Ministério da Fazenda. O projeto tem 6 eixos principais, entre eles finanças sustentáveis, transição energética e economia circular, e prevê a criação de 2 milhões de empregos verdes, com crescimento do PIB sustentável. Após participação de uma conferência pré-COP em São Paulo, a ministra apontou com bons olhos o caminho do Brasil para zerar o desmatamento até 2030 e reduzir as emissões de CO2 em mais de 50% até 2035. O Brasil já tem o mapa do caminho para o fim do desmatamento. Já reduzimos 50% na Amazônia, reduzimos 32% no país inteiro e estamos reduzindo também na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, inclusive redução dos incêndios também. Quando questionada sobre o anúncio recente da autorização do IBAMA para a exploração da margem equatorial para a extração de petróleo, a ministra diminuiu a autorização, reforçando que o que há, nas palavras dela, é a licença para prospecção, que só converterá em exploração daqui a 5 anos, mas exige responsabilidade e governança. A ministra ainda apontou a criação da taxonomia sustentável, ferramenta recém-assinada pelo presidente Lula, que promete dar mais transparência e segurança aos investidores, que poderão comparar ativos, entender quais investimentos são realmente verdes. Nadeja. Obrigada, Pedro Fagundes, falando aqui de São Paulo sobre essas declarações da ministra Marina Silva, claramente tendo muito em vista, né, Vera? A proximidade com a COP30 está valendo mais a pena agora entrar nessa postura de conciliação, de articulação, para tentar conseguir um resultado positivo e superior ao que aconteceu em COPs passadas, que muitas vezes terminam sem muito acordo, sem muito resultado, né? Exato, ela adotou esse slogan, né? Que é mais que um slogan, ela quer mostrar que é uma política pública realmente efetiva, que é essa história do mapa do caminho. Tanto ela quanto o presidente do IBAMA têm batido muito nessa expressão, que seria justamente tirar todos os acordos do papel e criar ali um cronograma e uma efetividade para a implementação desses acordos. Acontece que não adianta só mapa nem caminho, precisa de dinheiro. E esse é um dos principais problemas atualmente, porque com a saída dos Estados Unidos de qualquer acordo ligado ao clima, você perde ali um dos principais financiadores, um dos países que tinham maior capacidade de colaborar, de contribuir para um fundo, para muitos fundos, para mitigação e adaptação, que são ali os caminhos, justamente, para usar a terminologia que a ministra gosta, para se enfrentar um problema que já está aí. No ano passado, a gente ficou muitos meses com a temperatura tendo subido acima de 1,5 graus, que era considerado o limite para a gente não ter muitos problemas aí ligados a eventos extremos e a dificuldade de vida em determinadas regiões. Mas os países não parecem preocupados com isso. E a ministra evita os temas que são muito delicados para o Brasil como anfitrião, né? Esse tema é um deles, esse da questão da Foz do Amazonas. Ontem a gente entrevistou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, no Roda Viva, e muitas das perguntas giraram em torno disso, e era nítido o desconforto dele para não demonstrar e não admitir que houve uma pressão política para a liberação dessa licença, dizer que os critérios foram técnicos, mas, ao mesmo tempo, reafirmar preocupações que o IBAMA sempre teve, que antes levavam o órgão a não conceder a licença. Preocupação com as populações ribeirinhas, com a fauna, com a dificuldade que existe naquela região
para você ter um plano de contingência em caso de vazamento ou em caso de algum acidente. Ele foi ali dizendo, não, a Petrobras melhorou os planos, melhorou todo o seu projeto e tal, mas o desconforto estava ali, ele era patente, ele era nítido. Não é o único tema em que o Brasil tem dificuldades para mostrar que está avançando, né? A gente teve a aprovação do PL da devastação, com vetos do presidente Lula, e quase que esses vetos foram derrubados também às vésperas da COP. O presidente precisou contar com o apoio do Davi Alcolumbre para adiar essa votação para depois da COP, porque seria mais um baque para a gente como anfitrião. Então, o mapa do caminho até existe. O que existe são muitos obstáculos no caminho, no meio desse mapa aí. A gente faz mais um rápido intervalo, voltamos já com o Thiago Bronzato aqui no Viva Voz. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Thiago Bronzato aqui conosco no Viva Voz. Enquanto o Bronzato conecta aqui com a gente, Vera e Nadédia, falar sobre outro projeto importante, é tanta coisa que acontece, mas tem o projeto do imposto de renda, né, do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para ser votado no Senado, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou para amanhã a votação desse projeto. Os senadores apresentaram um pedido de vista coletivo, ou seja, pediram mais tempo aí para análise do texto, então o projeto vai ser analisado na sessão da CAI dessa quarta-feira. A proposta de autoria do governo, como a gente vem acompanhando, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, né? Na Câmara foi relatada pelo deputado Arthur Lira, no Senado o relator é o senador Renan Calheiros, e o governo está pressionando por uma aprovação sem mudanças no Senado para acelerar a tramitação, senão o texto tem que voltar de novo para uma outra apreciação na Câmara dos Deputados. O senador Renan Calheiros parece que decidiu manter no relatório os pontos aprovados na Câmara para evitar que esse texto tenha que voltar para a Câmara dos Deputados. Também não incluiu nenhuma emenda apresentada. Havia uma dúvida, né, Vera, se o Renan realmente ia mexer nesse texto, se ia manter como estava. Ele é adversário político do Arthur Lira, chegou a dizer que não dava para ser daquele jeito, que ia ter que mexer, mas parece que vai ser da forma como o governo esperava, né? Ele não deixou de demonstrar uma certa contrariedade com o fato de que vai ter de chancelar o que veio da Câmara e que, portanto, veio dessa relatoria do deputado Arthur Lira, né? Ele fez ali uma espécie de admissão de que não haveria tempo para um retorno do projeto para a Câmara, mas aí falou, dado o histórico de tramitação desse projeto na Câmara, a gente sabe que quem seriam prejudicados seriam os trabalhadores, querendo dizer que a Câmara demorou muito com a proposta. É verdade, ela demorou um pouco mais do que estava previsto inicialmente, demoraria mais se não tivesse vindo aquela pressão final ali, vinda das ruas, quando a população foi a manifestações contra a PEC da blindagem, contra a ideia da anistia. Aí a Câmara correu um pouco com essa matéria e o próprio Lira liberou logo para votação e teve aquela aprovação unânime. O fato é que o Renan gostaria de mudar algumas coisas, deixar sua própria marca nessa que é a principal proposta do ano no Legislativo. Deverá ser um grande projeto ali nos palanques o ano que vem, mas não havia tempo hábil para isso. Foi convencido pelo governo a não mexer no que saiu da Câmara, e isso é uma vitória. Esse pedido de vista acaba sendo um percalço menor frente a essa grande vitória que foi convencê-lo a não mudar a proposta e seguir com o texto que veio da Câmara, Carol e Nadédia. Já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, o diretor da sucursal de Brasília, do Globo, nosso colaborador aqui, costumeiro do Viva Voz. Boa noite para você, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Bronzato, a gente teve hoje essa declaração do Lula, né, numa entrevista a respeito da operação que aconteceu no Rio de Janeiro, num tom que ele não tinha usado até aqui. Ele tinha evitado falar do assunto quando havia perspectiva de que ele falasse, na posse do Guilherme Boulos na semana passada. Depois fez uma postagem num tom bastante neutro. E desde então o assunto estava circunscrito ali ao Ministério da Justiça, quando de repente o presidente resolveu falar, chamou de matança a operação e pediu uma investigação e pediu que os peritos da Polícia Federal atuem para entender o que houve. O que pautou essa guinada
num tema que estava sendo tratado com tanto cuidado por parte do Palácio? Pois é, Vera, a gente vinha ali vendo um certo cuidado ali, ministros do entorno do presidente tentando tutelar uma fala do presidente, né? Até semana passada tinha uma previsão do presidente fazer a sua primeira manifestação pública no Palácio do Planalto, mas ele acabou desistindo, né, recuando, e depois ele se manifestou pelas redes sociais, que foi uma postagem mais controlada ali, né? Mas o presidente também tem sido muito pressionado ali pelos movimentos de esquerda, sobretudo por integrantes do partido, a dar mais declarações desse tema, né? O problema é que quando ele fala sobre um tema no qual o governo patina, ele expõe uma das maiores fraturas do governo, que é a dificuldade de lidar com o tema de segurança pública, que não é um tema fácil ali e que o governo tem lidado, né? Não é de hoje que o governo vem enfrentando essa dificuldade nesse tema de segurança pública, né? E quando o presidente classifica como matança e faz essa fala desastrosa, ele acaba também descolando o seu discurso da percepção majoritária da população, que diariamente é assolada por roubo de celulares, seguidos aí sim de matanças, né? E você oferece também, quando o presidente fala isso de uma forma desordenada, ele oferece munição para a oposição, que parecia estar de férias desde quando o deputado Eduardo Bolsonaro resolveu fazer aquelas atrapalhadas nos Estados Unidos, né? Então, realmente, os ministros com quem eu falei aqui nos bastidores do governo classificaram essa fala do presidente como um tiro na agenda, no tiro no pé da agenda positiva, né? Porque atrapalha todo o esforço que o Planalto vinha fazendo para destacar o empenho do presidente, endurecer o combate às facções criminosas, em destacar os números, em falar que o governo vem participando de megas operações, que vem dando ajuda ao Estado, né? E tão logo o presidente ele fez essa fala desastrosa, a equipe presidencial já correu para as redes sociais para fazer uma postagem remediando toda a polêmica, né? E dizendo que o governo está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado. O Bronzato, e tem uma disputa por protagonismo também no Congresso, né, com o governo e a oposição patrocinando aí projetos diferentes. Hoje o governo teve algumas vitórias, né, conseguiu a presidência da CPI, do crime organizado, e conseguiu também adiar, pelo menos até amanhã, uma primeira votação a respeito daquele projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O que a gente pode esperar dos próximos dias e a reação da oposição também? Essa fala desastrosa do presidente, ela ocorreu justamente após o governo colher algumas vitórias no Congresso, né? A primeira delas, como você falou, foi um envio ali do projeto antifacção. Tem pontos importantíssimos ali para endurecer o combate às organizações criminosas. A segunda vitória que o governo colheu hoje foi na própria CPI, né? Diferentemente da CPI do INSS, que foi toda dominada pela oposição, o governo conseguiu se articular melhor e trouxe ali um suspiro de alívio para o Planalto quando conseguiu emplacar a presidência da comissão, que ficou sob o comando do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, né? Isso garante, por enquanto, um certo alívio ali no trabalho das comissões e também para o Planalto, né, que poderia ser encurralado por um desgaste político se a oposição conseguisse dominar a CPI. E foi uma disputa apertadíssima, viu, Carol? Foram 6 votos contra 5 e o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente durante o governo Bolsonaro, acabou ficando com a vice-presidência da comissão. Então, o governo tinha conseguido essa vitória, mas tudo foi por água abaixo depois dessa fala desastrosa do presidente. E, Bronzato, o governo estava vivendo finalmente um momento de imagem mais positiva, depois que a situação com Donald Trump foi melhorando, teve a aprovação da reforma do IR na Câmara, a gente vinha falando daquele bom momento do governo Lula, que de repente está debaixo de uma avalanche dessa questão da segurança. Pois é, assim, o episódio ele revela um paradoxo do governo, né? Ao mesmo tempo que ele tenta assumir um protagonismo na agenda positiva e se colocar também como cabeça no enfrentamento do crime organizado, com o PL da antifacção, a PEC da segurança pública, né? O presidente parece ficar numa posição desconfortável, assim, em reconhecer que o Rio de Janeiro vive num estado de guerra deflagrada contra o crime organizado, né? E do ponto de vista
político, essa fala do presidente revelou um estrago completo ali na imagem que o presidente vinha construindo, né? Porque, primeiro, ele faz a oposição ressurgir das cinzas e capitalizar em cima dessa declaração, e, segundo, ele coloca sob risco uma agenda positiva que ele vinha construindo, neutralizando todos os efeitos dos esforços que o governo vinha fazendo para colher esses dividendos políticos dessa negociação do tarifaço, do envio da agenda antifacção e mesmo do controle da CPI do crime organizado, que representou um alívio para o governo. É isso, Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, contribuindo aqui com a gente para aclarar um pouco a política do Brasil. Obrigada por hoje, Tiago. Até quinta-feira. Obrigado, Vera. Obrigado, Nadege. Obrigado, Carol. Obrigado aos ouvintes. Valeu, Bronzato. Gente, antes de falar dos nomes, Nadege tem que retificar uma informação sobre o fechamento do mercado, né? Daqui a pouquinho, Carol, eu Daqui a trago as pouquinho? informações completas do fechamento da Bolsa. Um ouvinte aqui nos alertou que tinha uma discordância ali com os dados que a gente trouxe no repórter CBN. A Bolsa de Valores está fechando mais tarde, né? Porque está se ajustando ao horário de verão. Então, a gente traz mais tarde aqui a informação correta. Mas é o 7º dia de recorde, maior sequência em 26 anos. Dólar subindo, um dia de otimismo aí no mercado financeiro. Daqui a pouquinho a gente traz o número certinho, para não ter equívoco. Dólar subindo ou caindo? Dólar subindo. Descubra. Subindo? Então não está tão bom assim para nós. Né? E aí, hein, gente? Esses nomes? Hoje todo mundo ficou no site do IBGE, olhando ali os nomes que mais aparecem no Brasil, os sobrenomes mais populares, etc., e eu tive uma grata surpresa, porque eu achava que o meu nome estava à beira da extinção, porque não nascem praticamente mais Veras, mas cheguei à conclusão que somos ali a 80ª força entre os nomes femininos, mais de 300 mil Veras neste Brasil varonil. Você que é uma Vera que está nos ouvindo, é isso, somos 336 mil. E 367 no Brasil. Urge a renovação das Veras, né? Urge, porque eu tenho 53 anos e a média de idade de nós Veras é 59. Então, realmente, é um nome que não está muito popular nos cartórios hoje em dia. Faço aí uma campanha Make Vera Great Again. É um nome curto, é um nome que existe em todos os países. Ele tem uma boa sonoridade. Eu recomendo fortemente. Minha mãe chamava Vera, todas as Veras são legais. Vera Fischer, tem Veras aí em todos os lugares. Então, eu recomendo que você está grávida, a sua mulher está grávida, vocês estão pensando no nome, Vera é um ótimo nome. Gente, eu amei que ela veio muito preparada, cara. Eu voto com a relatora. Já tô querendo uma outra filha para colocar o nome de Vera. Tô super convencida. As Carolinas são 174.498, média de idade de 27 anos. Acho que teve um surto de Carolinas ali no final dos anos 80, 90. E depois caiu um pouquinho. E as Nadédias é um nome exclusivo, né? Por pouco que apareceu no levantamento, né? Porque só aparece se tiver mais de 20, somos 23. E são menos Nadédias que Natuzas. Isso me chamou muita atenção. Porque Natuzas são 26, estou vendo Natuza Neri está no ar agora na Globo News. Tem 26 Natuzas? Natuza só chama Natuza por uma negociação entre o pai de Natuza Neri com o cartorário, porque ele gostaria de batizá-la de Natureza, o cartorário não permitiu, aí ele falou, então tira Urê. Tirurê é um dos apelidos da Natuza, inclusive. A gente chama ela de Tirurê. E são 26 Natuzas no Brasil. Eu fiz planos com a Natuza da gente formar uma dupla sertaneja, Natuza e Nadédia. Eu acho bom, porque a gente vai fazer o auxílio luxuoso das músicas aqui. Vamos pular, que a gente já está quase estourando. Eu vou direto para minha, solta a minha aí, Vera Gata, do Caetano Veloso. Uma gata exata, uma Vera Gata, das que não tem dúvida. Não é para mim, é para a atriz Vera Zimmermann, tenho que confessar, né? De uma música do Caetano de 81, do disco Outras Palavras, mas mostra como esse nome é sonoro, tem música. E você, Carol, você esbanja a música? Eu esbanjo música, eu poderia escolher várias, porque tem Chico Buarque, tem Luiz Gonzaga, tem Seu Jorge, tem Bebeto, tem um monte, mas eu vou com uma de Jorge Benjor e Toquinho, solta aí.
Mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carolina Bela. É profusão. Tinha muita opção. Vou tocar. É, a Eu só não Nadédia... vou tocar a minha porque não vai dar tempo, gente. Só por 7-1, isso, só né? por Precisa isso. ir pro Repórter CBN. Olha aí, compositores do Brasil, fica aí o pedido por uma música com Nadédia, um nome sonoro. A gente vai rimar Nadédia com o quê, Vera? Tem condição. Tentei olhar pra ela aqui pra ver se ela me ajuda. Os Eu vou pensar compositores do nisso. Brasil não vão ter com que rimar Nadédia, vai ser difícil. Eu acho que dá. A gente vai pensar nisso, amanhã a gente volta, tá bom? Combinado? Um beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.